Essa é a terceira temporada do BonaCast e nessa temporada eu vou compartilhar com você os meus pensamentos sobre finanças e investimentos. O BonaCast é apoiado pelo BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos. Bom, no podcast de hoje eu queria trocar uma ideia com vocês sobre alguns aspectos que dizem respeito à simplificação, né, das nossas decisões, mas também da nossa vida como um todo, e até mesmo relacionados à produtividade, né, a produtividade, gestão do tempo, esse tipo de coisa. Então, basicamente, eu baseio esse pensamento, para mim, naquela lógica do Pareto, né? Que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços, né? Digamos que seja isso. Então, existem situações, existem ações que a gente toma, que elas são as principais, preponderantes para que a gente obtenha um determinado resultado que a gente queira obter, né? Seja esse resultado com relação a como investir, seja a opção de trabalho, seja a questão de estudo, seja a questão de tudo aí. E para mim, particularmente, essa sempre foi uma máxima muito, muito importante. A gente até fez uma vez uma brincadeira num dos grupos de estudos, né? Que em algum dos livros falava alguma coisa lá, e eu joguei uma frasezinha assim, que o 8 é melhor que o 10, né? E basicamente, quando eu fiz essa afirmação, eu estava me referindo basicamente a essa ideia. A ideia de que, às vezes, quando você se dedica a um determinado conhecimento que você não tem, ou que você quer aprender, ou desenvolver alguma habilidade, você consegue, com o esforço inicial, compreender de que se trata, as principais variáveis, os conceitos gerais e tal, e a partir de um determinado momento, para você continuar a sua progressão, você passa a ter que se dedicar profundamente, né, de maneira intensiva, para obter ganhos incrementais de conhecimento efetivo, né, de coisa que você vai compreender e efetivamente de coisas que você vai poder usar na prática. Então, eu acho que essa ideia é bem legal e, de certa forma, isso foi um aspecto que sempre norteou a minha vida, não de maneira consciente, mas mesmo de maneira inconsciente, né? Então, ao longo da minha trajetória, eu já fiz muita coisa, né? Então, por exemplo, quando o pessoal fala assim, qual foi o primeiro produto financeiro, né, que você aprendeu? Pô, eu acho que em 1996 eu vendi consórcio de porta em porta, né? Então foi o primeiro produto financeiro que eu vendi. Já fiz esse tipo de trabalho de venda em porta, né? Era comum, era a maneira principal de venda, seja com esse produto ou com outros produtos, né? Depois telefonia, máquinas copiadoras, uma série de coisas, né? Já trabalhei em companhia aérea, em aeroporto, já fiz um monte de coisa. E o interessante, prestei o serviço militar obrigatório. Então, grande coisa de toda essa história é que você vai juntando um monte de aprendizado e isso vai enriquecendo a cultura geral de uma maneira que você consegue dialogar ou ter percepções ou primeiras impressões interessantes sobre diversos temas, né? Mas o ponto aqui não é nem muito esse não, né? Não é falar do que eu fiz, isso aí não interessa muito, é só alguns aspectos de ilustração. Mas como eu encaro essa questão, né? Eu entendo verdadeiramente que a gente entender os conceitos gerais de determinadas situações muitas vezes vão ser suficientes para que a gente possa tomar boas decisões. Eu posso até adicionar um pouquinho a mais para poder sair do 8 para o 8,5 ou para o 9, mas às vezes a luta pela excelência, né? Pela perfeição, ela não retorna, né? A perfeição nunca é atingida. A excelência, sim, ela é atingida, né? A busca pela perfeição, a busca pela melhoria, você sempre tentar melhorar, é possível, lógico, mas a perfeição não é, e não é uma capacidade humana, né? Realizar as coisas de maneira perfeita, não tem como. Então, isso coloca sempre em questão aquela coisa de que existe, em tese, um ponto ótimo de uma dedicação, né? Um ponto ótimo onde eu tenho equilíbrio entre o retorno que eu estou tendo, seja de aprendizado, seja retorno emocional, seja retorno financeiro mesmo, né? Com relação
a isso, né? Ou seja, até quando o meu esforço, a minha dedicação em determinada coisa gera retorno e até quando ela já passa a não gerar tanto retorno, começa a ser residual. E essa é uma discussão muito interessante, porque de uma maneira um pouco diferente, eu aprendi a valorizar isso especificamente quando eu fui morar em São Paulo, né? Porque São Paulo, quem não mora em São Paulo, cabe aqui a informação, e quem mora em São Paulo vai compreender a ideia. Porque São Paulo é uma cidade enorme, né? Então, assim, você não conhece a cidade, você mora numa determinada região e conhece, tudo está próximo de você, não dá para você fazer muita coisa ou se deslocar muito, né? Essa questão de deslocamento é uma coisa extremamente... É um ponto prioritário que você tem que tentar equacionar dentro da sua vida se você mora numa cidade dessa, né? E aí, essa questão de deslocamento sempre te remete a uma questão de tempo. Porque se você não se organiza minimamente, ou se você não tenta morar próximo do lugar onde você trabalha, ou está bem localizado para atividades que possam exigir uma reunião fora, uma coisa assim, você vai perder muito tempo, né, em deslocamento. Então daí você começa a ter uma necessidade de eliminar ou fazer um peso daquele nível de esforço que você precisa fazer para realizar uma determinada atividade. Porque, por exemplo, se você está lá no seu dia de trabalho, você trabalha numa empresa e tudo, tem um escritório e tal, e você, por exemplo, tem que fazer uma atividade externa, de uma reunião externa, uma coisa assim, cara, pode ser que o seu dia já fica comprometido por essa atividade. Então, você tem que pensar muito bem onde que pode ser essa atividade, qual o tempo que isso vai levar e se vai valer a pena, se vai compensar você, de repente, fazer determinada atividade. Então, esse dilema aí do tempo, e da escolha do tempo, da otimização do tempo, acaba te obrigando, por uma questão de sobrevivência, a tentar fazer essa peneira de vale a pena eu fazer isso, não vale a pena eu fazer aquilo, quanto tempo eu joguei fora, eu participei de reuniões improdutivas que não me levam a lugar nenhum, né? E você começa trazendo isso para todas as suas decisões. Então isso tem um lado ruim, porque muitas coisas você acha que são legais e você acaba não fazendo porque fica em dúvida se aquilo vai te dar o retorno. E quando eu falo de retorno aqui, eu não estou falando só retorno financeiro, né, pessoal? Mas o retorno esperado, né? Ou principalmente você começa a realmente eliminar coisas e você vê assim, para que eu tenha tempo para estudar, para me desenvolver, para fazer determinados projetos, para cuidar da saúde, para trabalhar numa coisa que eu estou muito dedicado, etc. tal, você naturalmente vai ter que abrir mão de muitas outras, né? Então esse dilema começa a te gerar uma necessidade de gerar um tempo para que você desenvolva aquelas questões que você deseja desenvolver de fato, quais são as suas prioridades. Então, a princípio, a gente pensa que é uma maneira da gente meramente avaliar custo-benefício, né? Mas depois você começa a ver que isso começa a se tornar essencial para que você possa desenvolver aquilo que é a sua prioridade, porque aquilo que é a sua prioridade vai requerer seu tempo. Aquilo que está entre os 20% que são mais valiosos, que vão gerar 80% do resultado, pode ficar ameaçado se você não fizer esse tipo de escolha. Então, quando eu penso nesse processo, eu acabo sempre enxergando aquilo que a gente sempre fala de otimização do tempo, de simplificar a vida, de simplificar escolhas, né? De focar no estudo até um nível em que aquilo traga efetivamente o resultado, né? E tentar sempre achar pontos e parâmetros para que a gente possa mensurar, ainda que intuitivamente, tá? Porque não se trata de medir tudo de maneira precisa, mas assim, ainda que intuitivamente fazer um balanço, um julgamento mínimo do nível de esforço que cada coisa vai requerer. Então isso eu acho que é uma atitude que ela é sensata e ela é essencial até. E aí a gente começa a trabalhar num processo de remover aquilo que não é essencial, né? E isso que acontece a partir daí é que a gente começa a ver o tempo aumentar, né? E tem uma das coisas que eu acho que são muito importantes quando me perguntam sobre
sobre riqueza, sobre evolução financeira, liberdade financeira, essas coisas, eu sempre acho que o fator tempo, tempo disponível é o fator principal medidor dessa história, né? Existe a mensuração financeira, fulano juntou aí tanto, juntei isso, juntei aquilo e tal, sim, mas a partir daí quanto que você consegue fazer para gerar, né, tempo livre para que você possa se dedicar àquilo que você entende por prioritário na sua própria vida, seja profissionalmente, seja de hobby, seja de interesse, seja o que quer que seja, e tocar aquela sua vida da maneira como você gostaria, né? Ainda que parece ser um sonho, mas depois chega uma hora que isso vira uma realidade, e aí como é que você vai preencher esse tempo, né? Então, o segredo que eu vejo nisso tudo é sempre a gente fazer esse dilema, fazer essa avaliação de benefício versus dedicação, né? Porque se a gente faz esse jogo, a gente abre mão, eu não vou ser perfeito em determinadas coisas, mas eu vou ser bom pra caramba. E legal, agora tenho tempo suficiente para poder me dedicar às outras coisas. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui do nosso tema de investimentos, agora tem uma lógica que isso não se aplica, que é interessante, né? Eu mudei aqui, que eu pensei rapidinho, ia falar sobre investimentos, mas pensei rapidinho aqui, que tem uma lógica que não só aplica, que é aquilo que a gente quer fazer, que a gente gosta de fazer e que a gente não espera necessariamente um retorno. O ato de fazer por si só já é o retorno. Tem situações que são assim, né? Tem situações, isso normalmente vai se encaixar num hobby, numa atividade esportiva que você gosta ou gostava de fazer e agora gostaria de voltar, ou sei lá, tem gente que tem diferentes tipos de hobby e interesses, né? Então, quando a gente fala disso, muitas vezes o nosso nível de dedicação não vai obedecer essa regra, porque o próprio ato de estar praticando aquela atividade que a gente gosta, né? Pensa que você fala assim, nossa, se eu tivesse todo o dinheiro suficiente agora e tivesse todo o tempo livre agora, o que eu faria, né? Eu viria agora para o Tahiti, ia ficar lá o mês inteiro. Tá, tudo bem, mas tirando isso, faz de conta que você foi para o Tahiti, voltou e agora está em casa. Você tem o tempo livre, o que você faria? O que você gostaria no seu imaginário? O que seria aquela coisa? Eu gostaria de fazer isso todos os dias, né? Então pensa nessa situação. O ato de estar fazendo aquilo, você pensa, isso é usufruir. Então fazer a jornada nesse processo já é usufruir. Então nesse caso você não mede muito a relação de retorno, porque o retorno já é a própria atividade em si. Então muda um pouco a lógica. Só que, para que você saiba exatamente aonde você tem esse sentimento, em que atividades você tem esse sentimento de que ao realizar a jornada você já está sendo recompensado automaticamente simplesmente pela sua própria realização, você precisa de ser alguém que otimiza o recurso tempo em outras coisas que não são essas que são o alvo da sua vida, né? Então, muitas pessoas gostam dos desafios intelectuais mesmo, de estudar mais, de aprender, de ler um monte de livro, de ver um monte de coisa e tal, mesmo que aquilo não traga um ganho na leitura ou isso vai me ajudar a ser um profissional melhor, vou ganhar mais dinheiro. Às vezes não é isso, mas é porque você tem curiosidade e gostaria de aprender sobre aquela coisa ali, né? Então muitas vezes a gente fala sobre, aí agora sim que eu estava falando sobre investimentos, e a gente sempre levanta essa lebre, né? E aí entra uma dicotomia, não é uma dicotomia, mas um dilema, que é o seguinte, poxa, se eu quero aprender sobre investimentos para remunerar o meu capital, provavelmente uma bagagem inicial daquilo que é essencial, mais importante, que me ensine questões gerais de alocação, de compreensão dos produtos, dos riscos, etc., já vai me permitir fazer uma alocação, montar uma estratégia e pronto, não preciso mais perder tempo com isso, né? Porém, pode ser que a jornada de aprendizado nesse tema seja algo muito valioso para mim, eu gosto de estudar, né? Se for este o caso, aí pode ser que você, independente da expectativa de assim, não, vou continuar estudando, porque cada vez que eu estudar eu vou conseguir tirar mais 0,1% de rentabilidade ao ano, o que não é verdadeiro, tá? Mas vamos supor que seja isso, embora o retorno seja muito pouco residual, seja bem residual para cada esforço dedicado que você precisa fazer e vai diminuindo, né?
tendendo a zero, o benefício esperado, em grandes doses de esforço para ir tendendo a zero o benefício esperado, né, marginal, adicional, ainda assim você se diverte com a jornada, você gosta de ler, você gosta de aprender, você gosta de ver o que os grandes investidores falam, você tira lições dali que não são as lições só para investimentos, mas lições interessantíssimas que você consegue incorporar no seu dia a dia, na sua vida, na sua maneira de trabalhar e tal. Então, a gente muda a lógica da otimização e tirar aquilo que não é essencial. De qualquer maneira, nessa atividade, talvez a gente não queira, né, nesse estudo que eu dei o exemplo de investimentos, mas poderia ser um outro de seu interesse. Tem uma pessoa que gosta de estudar filosofia, tem uma pessoa que gosta de estudar história, tem uma pessoa que gosta de estudar, e ela gosta, tem aquele interesse que se dedica naquilo, porque aquilo dá satisfação para ela, ela é feliz com aquilo ali, né? Então, embora neste ato você não tenha essa relação, os atos que te proporcionam tempo para exercer essa atividade, eles precisam disso. Então, na verdade, a simplificação, ou a gente tentar sempre trabalhar naquilo que é o essencial e reduzir o escopo para o essencial, é o que permite, de fato, que a gente tenha tempo e energia para lidar com aquela parte do conhecimento não essencial de uma coisa que me interessa, né? Então, quer dizer, eu otimizar o meu trabalho e me dedicar naquilo que dá resultado, ser bem objetivo nisso, eu otimizar meu tempo, não perder tempo com projetos que eu acho que vão me tirar do meu foco principal e tudo, me gera o tempo que eu quero perder, no sentido de despender, não no sentido de perder, mas de despender, em outras coisas que ali eu não preciso de ter nenhum tipo de retorno efetivo, porque a própria atividade é o retorno. Então, a ideia aqui desse bate-papo de hoje era justamente a gente trazer essa questão que eu sempre falo, né? Que o ideal é a gente remover tudo que não é essencial, porque existe um grupo de coisas que a gente tem um esforço concentrado que geram a grande parte dos resultados. Mas que eu preciso fazer isso justamente para buscar aquele nível de interesse que eu tenho em outras coisas que não estão relacionadas com sobrevivência, né? Coisa nesse sentido, mas que nelas sim eu não vou fazer essa mesma escolha do que é essencial, porque elas, o próprio executar já é o resultado, né? Então nesse caso não se aplica. Então é interessante como é importante a gente sempre pensar em remover o que não é essencial para poder não remover o que é essencial, não remover tudo que não seja essencial no nosso grande interesse que a gente tem ao longo da nossa vida, né? Então eu acho que essa é a conversa que eu queria ter hoje, né? Pensando nessa questão da simplificação e pensando também nesse dilema de que mas às vezes se eu aprender tais coisas de investimento aqui já é suficiente. Beleza, mas às vezes eu gosto do tema e eu quero continuar aprendendo sobre ele, independente de qualquer ganho incremental. Beleza. Ou então eu quero aprender aqui no meu trabalho sobre gestão. Beleza e tal, eu tenho determinado nível de coisa que é prático para mim, eu consigo usar, mas tem um monte de outra coisa que eu gosto de aprender também para saber que existe, para conseguir conversar, para amadurecer minhas ideias, e lá, nesse outro aspecto, eu não preciso remover ao que não é, apenas ao que é essencial, né? Então a ideia da coisa aquilo que não é o grande, aquilo que não faz parte dos grandes, do que eu gostaria de ter como jornada efetiva, eu tento remover o que não é essencial. Mas aquilo que é a minha própria jornada, que eu consigo me conhecer, encontrar e entender o que é, aí eu não tenho essa necessidade, porque tudo é essencial nesse caso. Porque é a sede do aprendizado, pelo fruto do aprendizado, pelo conhecimento, pela experiência, por aquilo que efetivamente acontece exatamente no mesmo momento em que eu estou realizando essa atividade, né? Então é isso, eu acho que um grande desafio é a gente encontrar este ponto, né? Depois que a gente passa de uma jornada financeira básica, controla a grana, controla as coisas, é encontrar esse desafio
de autoconhecimento e compreender aquilo onde eu quero atuar, mesmo no que não seja essencial, né? Aquilo que eu quero me dedicar, mesmo na parte não essencial, simplesmente pelo ato de participar da jornada e ter aquela atividade que ela por si só já é o meu retorno. Então, era essa reflexão de hoje aqui que eu queria passar para vocês. Não tenho nenhuma ideia fechada sobre isso, mas acho que é um insight que pode ser interessante nos dilemas de escolhas, né, da otimização que todo mundo precisa fazer ao longo da vida. É isso. Beleza, pessoal? Um abraço. O BonaCash é apoiado pelo BTG Pactual, a plataforma de investimentos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos.